Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que horas você, meu caro aluno, minha cara aluna, estará me assistindo. Hoje nós vamos dar continuidade nessas aulas gravadas ao estudo de Guerra Fria e vamos trabalhar um ponto específico, a maior crise de toda a Guerra Fria, denominada de crise dos mísseis soviéticos, né, em Cuba, ocorrida em outubro de 1962. Tá? Vou trabalhar como sempre, o projeto PowerPoint, e vamos no ponto a ponto explicando. Só vou orientar, né, que para entender a crise dos mísseis, nós precisamos entender o processo da Revolução Cubana. Afinal de contas, a crise dos mísseis deriva, né, de existir um governo socialista em Cuba a partir de um determinado momento, fruto da Revolução. Mas o que a gente vai verificar é que, para entender a Revolução Cubana, nós vamos voltar um pouco mais atrás e vamos falar do processo da independência de Cuba. Tá? E aí a gente inicia uma caminhada que dá conta da questão cubana até a crise dos mísseis. Tá bom? Vou aqui dividir a tela com vocês, certo? Partilhando, botando. Isso. A tela que aparecerá para vocês é essa crise dos mísseis soviéticos em Cuba, outubro de 1962. Então, como eu disse, vamos tratar um pouquinho da independência cubana. Vocês sabem que as colônias da América, continente americano, colônias europeias, da época do mercantilismo, a maior parte delas se tornou independente entre 1776, a independência das 13 colônias inglesas, e 1825, a independência da Bolívia. Tá? Ou seja, no último quartel do século XVIII, no primeiro quartel do século XIX, ou seja, nesse arco de 50 anos, nós tivemos praticamente a independência de todas as regiões, todas as colônias do continente americano. Porém, Cuba continuava sendo uma colônia espanhola ainda durante todo o século XIX, praticamente. Tá? Movimentos pela independência existiram, tá? Um até bastante forte na década de 1860, mas no final das contas sempre derrotado pela presença dos espanhóis. Depois da Guerra de Secessão, finalizada nos Estados Unidos em 1865, depois da reconstrução do Sul, lá por volta de meados da década de 1870, setores da elite sulista entenderam que a área de expansão dos seus interesses econômicos seria as Antilhas, seria a região ali do Caribe, e Cuba era uma dessas regiões. Tá? Nesse sentido, começam a colocar para o público americano uma concepção claramente marcada pela ideologia. Se a América é o continente da liberdade, o fato de Cuba e algumas outras regiões da América Espanhola, do Caribe, né, continuarem como regiões dentro do Império Colonial Espanhol era algo inadmissível. Então, começam a defender que o governo americano deveria se colocar favoravelmente, de forma direta, a favor dos que se movimentavam dentro de Cuba pela independência da ilha. Tá? Dentro desses grupos da elite norte-americana, particularmente um multimilionário da mídia americana chamado Randolph Hearst, proprietário de jornais, de revistas de circulação nacional. Ele, inclusive, foi a figura em que se baseou o cineasta e diretor Orson Welles para fazer um filme famoso chamado Cidadão Kane. Ele é um dos maiores incentivadores dessa ação norte-americana mais direta pela independência dos cubanos. Tá? A tensão foi aumentando muito entre o governo norte-americano e o governo espanhol, que achava que essa campanha da mídia do Randolph Hearst era basicamente imposta ou financiada pelo próprio governo dos Estados Unidos, tudo bem? E houve um incidente, a explosão de um navio norte-americano aportado no litoral cubano, com a morte de parece que cerca de 250 marinheiros norte-americanos, e o grupo Hearst começou uma campanha de que aquilo tinha sido obra dos espanhóis, a explosão.
Na verdade, mais tarde se verificou que o navio era um navio a vapor, uma caldeira estava defeituosa e explodiu. De qualquer maneira, isso acirrou mais ainda a tensão, o que levou, num determinado momento, o governo espanhol a declarar guerra aos Estados Unidos. A guerra foi rapidamente vencida pelos norte-americanos. Um dos maiores incentivadores da guerra dentro do governo americano, o secretário da Marinha, equivalente no Brasil ao ministro da Marinha, Theodore Roosevelt, que depois vai ser o presidente norte-americano da política externa do Big Stick para a América Latina. Tá? E a independência cubana se realizou. Tá? Embora dentro de Cuba várias lideranças e patriotas e nacionalistas lutassem pela independência, a independência só se concretizou pela força militar americana. Isso fez com que um governo de ocupação militar americana se exercitasse e arrancou diversas concessões do futuro governo cubano, entre elas bases militares, 5 bases militares na ilha de Cuba, ainda resta a base em Guantánamo, é uma recordação desse período, e várias outras vantagens. Uma delas foi colocada na Constituição cubana a chamada Emenda Platt, que permitia que o governo dos Estados Unidos interviesse, inclusive militarmente, se interesses norte-americanos colocados na ilha fossem prejudicados. Isso era uma garantia para os investidores norte-americanos. E se por acaso algum governo cubano quisesse tomar medidas para prejudicar os seus interesses, o governo dos Estados Unidos teria o direito, pela Constituição cubana, de fazer uma intervenção militar. Tá? A partir daí, um governo cubano, a partir de 1904, um governo de lideranças cubanas afinadas com os interesses norte-americanos. É claro que dentro de Cuba, setores nacionalistas não aceitavam isso, dentro, às vezes mesmo, muitas vezes, da própria elite cubana. Tá? E divergiam. Isso gerou uma instabilidade política na ilha, mas os investimentos americanos se fizeram em diversos campos, no campo da construção de refinarias de petróleo, de complexos turísticos, até mesmo na compra de terras, né, em parceria com membros da elite cubana, latifundiários cubanos, para plantio de diversas matérias-primas tropicais. A ilha era basicamente produtora de tabaco e algodão. Perdão, tabaco e açúcar, desculpem. Tá? Essa instabilidade política cresceu na década de 30 exatamente pelos efeitos da crise 29. Se a economia norte-americana sofreu, toda a economia capitalista mundial sofreu, a economia cubana sofreu bastante. Tá? Isso gerou a instabilidade, um golpe militar em 33, liderado pelo general Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista se autodenominou comandante das Forças Armadas, do Exército, e a partir daí, embora ele não fosse diretamente o presidente de Cuba, o governante de Cuba, ele é que movia os cordões por trás, era o que as pessoas chamam de eminência parda. Ele é que, na verdade, definia o que os governantes iriam fazer. Sucessão de governantes, em 40, o Fulgêncio Batista resolve ele próprio se candidatar, vence as eleições, é o período da Segunda Guerra Mundial, ele faz um governo liberal, bastante até considerado interessante, com um certo conteúdo até mesmo nacionalista. O fim da Emenda Platt foi uma exigência dele, e o governo norte-americano aceitou, entre outras razões, era o governo Franklin Roosevelt, porque tinha os efeitos da Grande Depressão e porque houve uma mudança da política nesse momento norte-americana para a América Latina, com a política da boa vizinhança. Então, uma intervenção militar não seria de bom tom nesse momento. O governo Batista terminou em 44, né? Terminou a Segunda Guerra Mundial e começou a Guerra Fria. Quando começou a Guerra Fria, Batista assume cada vez posições mais conservadoras. Ele tem medo do avanço do que ele chama de socialismo em Cuba, dos radicais de esquerda. Em 52, ele se propõe a ser candidato às eleições, se candidata efetivamente, mas com receio de perder as eleições, ele dá um golpe de Estado, convoca eleições fraudulentas e se torna efetivamente um ditador. Impõe um regime bastante duro, há uma reação,
de setores de oposição liberal, de oposição socialista, nacionalista, enfim, os grupos que não aceitavam a ditadura, e ele respondeu, né, com a violência. Então, greves, enfim, comícios, passeatas da oposição sempre eram duramente reprimidos e geravam prisões e muitas vezes assassinatos dos opositores. Isso fez com que alguns setores, principalmente mais jovens da oposição, identificassem que uma luta dentro da legalidade contra Batista seria sem sentido. Essa foi a concepção deles e partiram para um projeto de luta armada, de luta de guerrilha. Um desses grupos tinha como um dos líderes Fidel Castro, filho de uma abastada família cubana, membro da elite cubana, o pai dele preso nesse período da ditadura batista, tudo bem? Ele, advogado, formado, junto com Camilo Cienfuegos e outros, montam um ataque a um quartel do Exército na cidade de Moncada, em 1953, com o objetivo de conquistar armas para a guerrilha. O ataque ao quartel é um fracasso, porque eles esperavam, o ataque foi feito no domingo, que a guarda do quartel estivesse diminuída, e ali, por algumas questões, não estava, tá certo? E eles, então, quem não foi morto foi preso. Fidel Castro levado a julgamento, junto com os outros sobreviventes, tá? Um julgamento público, em que a imprensa internacional pôde ter acesso, e ele, como advogado, ele se defende. Tá? A sua defesa, posteriormente, gerou um livro com o título A História Me Absolverá, ou seja, mesmo que eu seja condenado por esse tribunal, o tribunal da história vai me absolver. Por quê? Porque o argumento que ele usa para a justiça da sua luta, porque ele era justo a maneira como ele estava se lutando contra a ditadura Batista, era a ideia do direito dos povos à rebelião contra governos tirânicos. Se um governo é tirânico, se o governo impede a liberdade, e a liberdade é o bem mais essencial do ser humano, esses indivíduos, esses homens, essas mulheres têm que lutar pela sua liberdade com todas as armas, inclusive a arma da revolta armada. Essa tese, por favor, lembrem-se sempre disso. Não é uma tese socialista. Ela é uma tese iluminista. Tom Paine, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, os pais fundadores dos Estados Unidos da América, se basearam nessa concepção para lutar, para formar o exército colonial, depois dos Estados Unidos, para lutar contra os ingleses e conquistar a independência. Então, Fidel Castro não era socialista nesse momento. Fidel Castro era um nacionalista. O que ele queria para o povo cubano era o direito de que esse povo pudesse usufruir dos seus recursos, das suas riquezas, do seu país. Assim como nos Estados Unidos, os norte-americanos se beneficiavam dos recursos e das riquezas daquele país. Certo? De qualquer maneira, condenados todos à prisão, o governo vai transformar a prisão, o governo Batista vai transformar a prisão em exílio, com receio de que grupos, né, desses guerrilheiros tentassem libertar os prisioneiros. Então ele foi mandado para o México sem possibilidade de retorno. Chegando ao México, ele se encontra com outros revolucionários exilados cubanos e se encontra com um médico argentino chamado Ernesto Guevara, certo? Formam um movimento chamado Movimento 26 de Julho, cujo nome vem da data do ataque ao quartel de Moncada em 1953. Isso tem um simbolismo, mostrar para o povo cubano que esse movimento já existia, né, antes, né, ou seja, que já lutava há algum tempo contra o governo Batista, conseguiram armas. Fidel Castro comprou um terreno no campo, no interior, no México, fez um treinamento junto com os demais, tá? Comprou essas armas, né, isso, fez o treinamento, conseguiu 2 barcos e desembarcou no litoral cubano para montar um movimento de guerrilha. Acontece que ele foi cercado pelo exército cubano e poucos deles conseguiram escapar. Uns 15, mais ou menos, conseguiram escapar, entre eles o Castro, o
Guevara, o Camilo Cienfuegos, se refugiaram numa área montanhosa no interior de Cuba, Sierra Maestra, que era uma região que, nesse momento, vivia uma tensão muito grande, porque havia a expansão da fronteira agrícola cubana, ou seja, o latifúndio estava entrando nessa região. E os camponeses da região, prejudicados pela entrada desses latifundiários, com seus grileiros, jagunços e tudo mais, tá, estavam em polvorosa, não é isso? Então, a guerrilha teve uma oportunidade, buscar o apoio desses camponeses, dizendo que lutava contra o latifúndio, lutava por uma reforma agrária, que era também um dos projetos, sem dúvida nenhuma, do movimento, tá certo? Ele, em benefício da população cubana, ele vai conseguindo aos poucos o apoio de muitos camponeses. A tática utilizada foi o foco guerrilheiro, a formação de uma coluna militar, sem que haja partido político. Partido político é para discutir, é coisa de intelectual. Revolução se faz fazendo, na ação, tudo bem? Então vamos pegar em armas, e essa coluna guerrilheira não se fixava no território, ela ia circulando, procurando sempre fugir dos ataques do exército inimigo e atacando o exército inimigo quando se encontrava em maioria, a guerrilha se encontrava em maioria. Tudo bem? Enquanto isso acontecia em Sierra Maestra, nas cidades, Havana, Santiago de Cuba e outras, a oposição, que não era defensora da luta armada, também se organizava. E com isso eu quero que fique claro para vocês, não caiam no mito da Revolução Cubana, tá, como sendo uma revolução feita por alguns jovens que, tendo certeza de que estavam do lado certo da história, pegaram em armas e, como Davis contra Golias, derrotaram o inimigo. Por quê? Porque eles estavam do lado certo da história. Essa visão romântica, tudo bem, ela contaminou muito os movimentos de esquerda, jovens de esquerda na América Latina nos anos 60, início dos anos 70 em particular, e gerou vários problemas no Brasil, na Argentina, enfim, no Chile, em outros lugares, no Uruguai, tá, para quem optou por esse caminho. Mas, enfim, tá, o que eu quero passar para vocês é que a Revolução Cubana foi um conjunto de diversos movimentos que se juntaram na oposição à ditadura batista. E, nesse aspecto, nas cidades, a oposição, através de sindicatos, mesmo perseguidos, propunham greves, partidos políticos ilegais, passeatas, boicotes, comícios, a polícia reprimia, o exército reprimia, mas eles se mantinham, certo? Atuantes, e estimulavam, faziam uma ligação com aquilo que estava acontecendo no campo. É claramente verdade que quanto mais a guerrilha ganha adeptos entre os camponeses no interior, mais o movimento 26 de julho se torna mais forte e mais a guerrilha se torna a liderança dos movimentos de oposição. Tudo bem? Aquela oposição que não defende a tática da guerrilha se coloca subordinada à liderança política do Fidel Castro e dos demais guerrilheiros. No Réveillon, de passagem de 1958 para 1959, tá? Batista, que estava dando uma festa no Palácio Presidencial, festa de Réveillon, você muitos convidados, inclusive muitos norte-americanos. Você pode ver isso nas primeiras cenas do filme O Poderoso Chefão 2, passa esse episódio. Num determinado momento, o presidente Batista recebe a informação de que a coluna guerrilheira está a alguns quilômetros próximo da capital, que o exército dele está em debandada, então ele pede para parar a música e faz uma declaração aos presentes na festa de Réveillon que é melhor não ficar na cidade, buscar entrar num navio, num iate, num barco ou num avião e se refugiar nos Estados Unidos, porque os revolucionários tomariam o poder. Ele próprio, Batista, toma frente disso, entra no avião, ele, a família, os ministros, e busca refúgio nos Estados Unidos, que aceita o seu exílio. No dia seguinte, no dia 1º, festa na capital, festa nas cidades, o governo ditatorial caiu, e o governo revolucionário vai se formando. Fidel Castro só chegou a Havana alguns dias depois e começa, então, a tomar as primeiras medidas. Primeira medida, nacionalização da propriedade da terra.
por favor, nacionalização não é estatização. Nacionalizar significa aquele setor que foi nacionalizado não pode pertencer a estrangeiros. Então, ao nacionalizar a propriedade da terra, junto a essa medida, expropriar aqueles proprietários cubanos, tá, que apoiavam o governo Batista e fugiram, foram para o exílio ou não foram presos, tudo bem? O governo revolucionário ficou com uma quantidade gigantesca de terras para distribuir entre os camponeses e distribuiu sob regime de propriedade privada, tá certo? Não foi coletivização do campo neste momento. A revolução era uma revolução nacionalista, perfeito? Ao mesmo tempo, foram formados tribunais revolucionários, significa tribunais de justiça sumária. Justiça sumária significa não tem recurso à decisão tomada pelo tribunal, à sentença dada, então foi condenado à morte, era imediatamente fuzilado, era o chamado paredão, paredão em espanhol, tá? Onde muitos membros do governo Batista ou que apoiavam o governo Batista foram simplesmente eliminados fisicamente. Tá? Ao mesmo tempo, o governo norte-americano, diante desses primeiros sinais que prejudicam interesses americanos e que, na visão do governo Eisenhower, esse tribunal revolucionário era típico de regimes comunistas, começa a atuar aplicando um primeiro boicote, uma primeira restrição ao comércio dos Estados Unidos com Cuba. Os Estados Unidos não comprará mais açúcar cubano, certo? A seguir, certo? O governo cubano busca uma alternativa. Ao mesmo tempo, o governo norte-americano afirma que não vai vender petróleo para Cuba. Cuba era completamente dependente do petróleo norte-americano, assim como era dependente do mercado norte-americano para vender o seu açúcar. É aí que aparece o governo soviético oferecendo-se, tá, dentro da tese, o inimigo do meu inimigo pode ser meu amigo, meu aliado. O governo Khrushchev oferece ao governo cubano, revolucionário, a compra de todo o açúcar cubano e a venda do petróleo que ele necessitar. Tudo bem? Então, Cuba começa a comprar petróleo da União Soviética, tá certo? A preço bem mais baixo, e as refinarias de petróleo americanas em Cuba se negam a refinar o petróleo soviético. Então, o governo toma a medida de nacionalizar as refinarias, ou seja, retirar das mãos dos norte-americanos, tudo bem? Porque eles se negavam a refinar esse petróleo soviético. O resultado disso é que houve, na verdade, aí uma estatização, porque nenhum setor privado cubano tinha condições de tocar o negócio das refinarias. Então, nesse caso, a nacionalização se transformou em estatização. Diante de tudo isso, o governo Eisenhower declara um embargo comercial chamado de restrito, porque não incluía medicamentos e alguns outros produtos de primeira necessidade. A aproximação União Soviética-Cuba se acelera, sem dúvida nenhuma. Em 61, com o governo já de John Kennedy, que assumiu a presidência em janeiro desse ano, de 61, o governo americano rompeu relações diplomáticas com Cuba, ao mesmo tempo que a Central de Inteligência Americana, a CIA, treinava cubanos exilados, contrários a Fidel Castro, tudo bem? Porque não só os que saíram no primeiro momento, mas também aqueles que saíram quando consideraram que os tribunais revolucionários eram um excesso e que as medidas tomadas pelo governo caminhariam para o socialismo, a aproximação com Cuba, houve uma segunda onda de exilados. Então, esses exilados foram treinados pela Central de Inteligência Americana, foram armados pela Central de Inteligência norte-americana e tentaram desembarcar na Baía dos Porcos, no litoral cubano, tá? Para repetir mais ou menos o feito lá dos guerrilheiros da Serra Maestra. Só que essa tentativa foi um fracasso, o exército cubano derrotou totalmente essa tentativa e, como resposta a essa ameaça que ele considera Fidel Castro, que partiu do governo norte-americano,
ele declara o caráter socialista da Revolução. Ou seja, a partir desse momento, a Revolução Cubana é definitivamente, segue definitivamente o caminho do socialismo e Cuba adere ao bloco socialista sob liderança soviética. O governo norte-americano reagiu, convocou uma reunião, pediu uma reunião da OEA, Organização dos Estados Americanos, e propôs a suspensão de Cuba do organismo enquanto o governo fosse o governo socialista. Foi aprovado por maioria. A posição do governo brasileiro e de mais outros 4 governos da América Latina foi de abstenção. Era o governo Goulart e, portanto, o governo norte-americano passou a considerar Goulart, né, com muito mais cuidado, ou seja, como um governo perigoso para os Estados Unidos por esse tipo de voto. O governo Goulart vai votar na seguinte situação: somos contra o comunismo, mas a decisão de se Cuba vai ser comunista ou capitalista é uma decisão que tem a ver com a autodeterminação, com o direito ao autogoverno do povo cubano. Isso é uma questão interna à sociedade cubana. Nós não temos que interferir. De qualquer maneira, Cuba foi suspensa da OEA. O embargo comercial passou a ser total, inclusive medicamentos e outros produtos, tudo bem? E o governo norte-americano conseguiu, e aí é uma questão meio óbvia, a expulsão de Cuba da OEA, perdão, do TIAR, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, aquele tratado militar nas Américas, sob liderança dos Estados Unidos, no âmbito da Guerra Fria. Ora, se Cuba pertencia ao bloco socialista, evidentemente não poderia participar do bloco militar norte-americano. Vamos agora, finalmente, chegamos ao tema que seria, desde o início, nosso, tá? A crise dos mísseis. Muito bem. Cuba parte do bloco soviético, não é isso? O governo Castro, preocupado com uma possível nova intervenção norte-americana, direta ou indireta, como da Baía dos Porcos, pede que o governo Khrushchev instale mísseis com capacidade nuclear no território cubano, apontados contra o território dos Estados Unidos. Tudo bem? Isso começou a ser feito, Khrushchev aceita a ideia, começou a ser feito secretamente. Tudo bem? Acontece que a ilha de Cuba era vigiada, né, por aviões espiões norte-americanos, U-2, que voando a uma cota muito alta, fotografavam todos os dias os vários pontos do território cubano. E no dia 14 de outubro, as fotografias tiradas nesse dia por um dos aviões, elas eram mandadas para especialistas que analisavam os negativos, se achavam que no negativo tinha alguma coisa de estranho, ampliavam. Tá? E na ampliação, os especialistas entenderam, verificaram, essa foto, por exemplo, é uma delas, tá? De que numa determinada região de Cuba, ao norte de Cuba, mais próximo à Flórida, estava sendo montado rampas de lançamento de mísseis com portada nuclear, tá? O que era uma ameaça direta à segurança norte-americana. O governo norte-americano segurou essa informação durante vários dias, continuou fotografando não apenas a ilha, mas vários barcos soviéticos e de países do bloco socialista que se dirigiam a Cuba e que estavam levando esse tipo de material militar, tudo bem? Reuniu todas essas provas, tudo bem? E em 22 de outubro, o presidente Kennedy, ele faz um discurso na televisão a todo o povo americano, afirmando que tem provas de que os soviéticos instalaram mísseis em Cuba, apontados contra os Estados Unidos, mísseis nucleares, tudo bem? Ele não mostra as fotografias, guarda como um trunfo na manga, tudo bem? E afirma que o governo dos Estados Unidos não aceita essa situação e decide, então, colocar em prática o que ele chamou de um bloqueio aeronaval a Cuba. Alguns jornais chamaram de quarentena. Tá? No momento atual, isso aí é sintomático. Então está aqui. É um círculo, tá certo? Em que nenhum barco que viesse em direção a Cuba poderia passar
sem passar por uma revista, sem ser revistado por barcos da Marinha norte-americana e da aviação naval americana, que ficava, né, no alto verificando se algum navio estava chegando. A regra do bloqueio americano era que quando o navio se aproximasse, tá, ele deveria desligar os motores, e oficiais e marinheiros norte-americanos iriam a esse navio e verificariam, fariam uma revista para verificar se havia ou não havia armamento nuclear. Se houvesse, ele teria que fazer meia volta. Essa era a decisão do governo norte-americano. Tudo bem? O governo soviético rejeita esse bloqueio, diz que vai passar com os navios, ao mesmo tempo é convocada uma reunião do Conselho de Segurança da ONU por iniciativa norte-americana. O embaixador soviético no Conselho nega a existência desses mísseis, até que o embaixador norte-americano, está ele aqui, o Adlai Stevenson, ele mostra as fotos revelando pela primeira vez esse trunfo que os Estados Unidos tinham. A partir desse momento, a iniciativa da negociação passa para os norte-americanos, claramente, tudo bem? E, portanto, né, começam negociações mais claras. Nos dois governos, soviético e norte-americano, havia setores que aconselhavam, né, uma negociação diplomática e setores que aconselhavam a guerra, ou seja, não recuar, não fazer nenhum tipo de concessão. Triunfou dos dois lados, né, triunfaram dos dois lados, perdão, a tese da diplomacia. Bem, o governo norte-americano disse que retiraria os mísseis de Cuba se os Estados Unidos se comprometessem a não invadir a ilha. Depois agregaram a essa proposta a necessidade da retirada de mísseis norte-americanos instalados na Turquia, na fronteira com a União Soviética, tudo bem? Mas essa é uma questão mais condicional. Tá? O governo norte-americano, então, aceitou essa ideia de que não tentaria mais derrubar o governo Castro, não invadiria a ilha, tá? Em troca do desmonte das bases de lançamento e a retirada dos mísseis. Tudo bem? Isso foi o que decidiu o final da crise, tá? Os famosos 13 dias que abalaram aí o mundo, como muita gente diz, tem até um filme norte-americano a respeito, baseado nas atas das gravações do Conselho de Crise americana que se reuniu nesse momento, tá? Porque essas gravações estão publicadas, elas são públicas hoje nos Estados Unidos. Então, o roteirista do filme, as falas dos diversos atores que representam os diversos membros do governo norte-americano estão calcadas nessas gravações. O governo norte-americano também se comprometeu a retirar os mísseis de Cuba, perdão, os mísseis da Turquia, isso secretamente, e 6 meses depois eles efetivamente foram retirados. E com isso, a tensão diminuiu, os últimos barcos norte-americanos se retiraram da área de contenção em 20 de novembro. Tá? Com isso, nós terminamos essa nossa apresentação aqui. Vou voltar, tá certo? E quero só, esperando que a explicação tenha sido clara, se por acaso vocês tiverem dúvidas, vamos tirar dos nossos encontros, não é isso? Encontros diretos. Agradeço a vocês mais uma vez, desejo que tudo esteja bem com todos, paz, saúde para vocês e para os familiares de vocês, para que brevemente a gente possa se encontrar. Tá bom? Um grande abraço.